Bom, agora o pensamento é o seguinte, professor, e se eu não quiser a média num intervalo de tempo? E se eu quiser a velocidade a cada momento? Se eu quiser a descrição completa da velocidade, eu quero saber ela a cada instante. Bom, pessoal, a velocidade a cada instante a gente chama de velocidade instantânea. Como é que a gente vai saber a velocidade instantânea? Bom, aí é bem simples, olha só a ideia. Vou pegar aqui o nosso movimento, é o mesmo do exemplo anterior, e a gente analisou um intervalo de tempo. Vamos supor agora que eu quero saber a velocidade nesse instante aqui, ó, no instante 5,2 segundos. Quero saber a velocidade nesse ponto. Qual é a velocidade desse cara nesse ponto? Pessoal, a gente poderia calcular a média para um certo intervalo. E aí a gente ia ter a velocidade média. O que eu posso fazer é ir diminuindo esse intervalo até que ele tenda ao instante. Então, basicamente, o que a gente faz é pegar esse intervalo de tempo e fazer ele tender a zero. Se eu calcular a velocidade média em um intervalo de tempo que tende a zero, quer dizer que eu estou calculando a velocidade num momento, num instante. Então, o que a gente faz é pegar um intervalo de tempo e tender ele a zero. Eu diminuo meu intervalo, meu ΔT. Então, para calcular a velocidade instantânea, o que a gente tem que fazer é traçar o limite quando o intervalo de tempo tende a zero, porque aí eu estou focando em um momento apenas. Beleza? Só que a gente sabe que o limite com o intervalo de tempo tendendo a zero de uma variação em relação à variação desse intervalo de tempo é uma definição bem simples essa aqui, pessoal, que é justamente a definição de derivada. Então, quando a gente quer a velocidade em um determinado instante, basta que a gente pegue a derivada da função da posição em relação ao tempo. Então, para realizar esse cálculo, você precisaria saber a função que descreve esse movimento, a função correspondente a esse gráfico aqui. Aí basta você derivar essa função em relação ao tempo que você tem a velocidade no momento que você quiser. Tranquilo? Bom, graficamente a gente sabe que a derivada é a tangente, é o ângulo de inclinação da reta tangente, né, pessoal? Então a gente tem aqui a reta tangente ao ponto, e aí a gente sabe que a tangente desse ângulo de inclinação aqui é a derivada. Então, a velocidade é a tangente do ângulo de inclinação da reta tangente. Beleza? Então está aqui, a velocidade instantânea é dada pela derivada da posição em relação ao tempo e graficamente corresponde à inclinação da reta tangente ao ponto de interesse, na curva da posição. Então, galera, importante, tá? A velocidade ela vai ser a reta tangente no gráfico de posição por tempo. Se for outro gráfico, aí não é verdade, tá bom? Então é bem importante que a gente esteja trabalhando com gráfico de posição em relação ao tempo. Tudo bem? Então é assim que a gente determina a velocidade a cada momento. Eu preciso saber a função da posição em relação ao tempo. E aí eu derivo e eu tenho a velocidade. Beleza? Professor, e se eu quiser o contrário? Ou seja, e se eu tiver a velocidade e quiser construir a função da posição? Como é que a gente faz? Pessoal, nesse caso, vamos supor aqui de novo nossa trajetória e vamos supor que eu tenho... não, aqui eu coloquei para vocês, só para vocês enxergarem, tá? Essa reta aqui é a da posição, essa curva azul é a da posição e aqui seria a curva das velocidades. Só para a gente visualizar. Ó. E aqui tem algumas coisas importantes, pessoal. Olha só, quando os espaços estão aumentando, nós enxergamos que a velocidade ela é positiva. Tá aqui, ó, a linha rosa ela fica acima do eixo do tempo. Então, quando os espaços estão aumentando, quando o x está aumentando, a velocidade, que é a curva rosa, ela é positiva. Agora, se você olhar nesse ponto aqui, ó, nessa reta aqui, os espaços eles param de subir e começam a descer. Então, a gente tem um máximo local aqui. Ó. Quando isso aqui acontece, significa que esse cara parou. A velocidade dele é igual a zero. E aí, quando ele começa a descer, quando os espaços começam a diminuir, a velocidade passa a ser negativa aqui. Ó.
E isso acontece de novo, bem aqui nesse mínimo local. O espaço estava diminuindo e aqui ele começa a subir de novo. Então a velocidade volta a ser zero, quer dizer que ele parou momentaneamente de novo. E aí a velocidade volta a ser positiva porque os espaços voltam a aumentar. Beleza? E isso acontece de novo aqui. Os espaços estão aumentando e eles começam a diminuir. Novamente, a velocidade ela é igual a zero quando você tem mudança no sentido do movimento, tá, pessoal? Então, está se movendo no sentido positivo, aí começa a se mover no sentido negativo. Está aumentando o espaço, começa a diminuir o espaço. O que isso quer dizer? Ele estava andando no sentido positivo da trajetória, aumentando os espaços, e aí ele começa a andar no sentido contrário da trajetória, diminuindo os espaços. Então, houve mudança no sentido. Sempre que há uma mudança no sentido, eu tenho um ponto em que a velocidade é nula momentaneamente. Beleza? Então, graficamente, dá para a gente analisar as mudanças de sentido do movimento, quando a velocidade é igual a zero. Perfeito? E agora sim a gente volta para o que eu comecei a falar, que aí se eu quiser o contrário. Bom, se a gente quiser o contrário, que é sabendo a velocidade, obter a função do espaço, aí a gente tem que pensar da seguinte forma. Como obter o x de t a partir do v de t? Como obter a posição a partir da velocidade? Bom, seguinte, para fazer isso, nós pensamos nessa forma aqui. Ó. A gente viu que a velocidade ela é a derivada da posição. Então, pessoal, basta que a gente realize uma integração, né? Basta que a gente realize uma integração. Porque aí eu tiro essa derivada e eu consigo achar a função. Então, eu vou integrar os dois lados da minha função aqui, ó, em relação ao tempo, né? Então, realizo a integração em relação ao tempo, de um instante inicial até um instante final, ou seja, de um intervalo de tempo qualquer que eu queira. E aí, sabendo a função velocidade, eu integro ela e eu vou conseguir descobrir a função da posição. Pessoal, aqui a gente sabe que a integral da derivada, você retorna para a própria função, né? Mas no intervalo dos pontos. Então, aqui nós temos a posição no instante t menos a posição no instante t0, para qualquer que seja o t e para qualquer que seja o t0. Beleza? E isso vai ser igual à integral da função da velocidade. Pessoal, perceba aqui que eu mudei a variável, tá? Só para a variável de integração aqui, só para ficar em função de t depois da integração, tá bom? Bom, só que o que a gente enxerga aqui? A posição no instante t menos a posição no instante t0, que é o instante inicial em que eu comecei a analisar o movimento, é o deslocamento entre os instantes t e t0. E olha que interessante, pessoal, esse deslocamento entre os instantes t e t0 é a integral da função de velocidade nesse intervalo de tempo, de t0 até t. Só que quando a gente pega um gráfico de velocidade por tempo e integra, a gente sabe que a integral disso é a área da curva, né? A área sobre a curva. Então, olha que interessante, pessoal. O deslocamento entre os instantes t0 e t é a área sobre a curva de velocidade em função do tempo, porque é a integral da velocidade. E o que a gente enxerga com essa equaçãozinha que eu acabei de escrever? Para construir a função x de t, eu preciso de duas informações. Eu preciso da função da velocidade, que aí eu realizo a integração, e eu preciso saber essa condição inicial aqui. Ó. Eu preciso saber onde foi que eu comecei a analisar o movimento, qual foi a posição inicial do meu objeto. Então está aqui. Sabendo a função da velocidade e a posição no instante inicial do meu estudo, eu consigo obter a função da posição a qualquer momento. Eu consigo descrever por completo o movimento. Então, é o seguinte, sabendo a posição eu encontrar a velocidade, a gente deriva. Sabendo a velocidade, para eu encontrar a posição, a gente realiza a integração. Só que aí, para realizar a integração, a gente precisa de uma informação a mais, que é a posição inicial do movimento. Beleza? Galera, professor, cadê a constante de integração?
Galera, é fácil mostrar que a constante de integração nesse caso é zero, tá? Porque basta que a gente realize um problema concreto e a gente mostra que a constante de integração na prática ela não precisa existir nesse caso, tá bom? Isso aqui fecha muito bonitinho para bater com as condições iniciais do nosso estudo. Então, essa constante de integração ela dependeria da nossa condição inicial, que já foi incluída aqui, tá bom? Bom, um caso especial é o movimento que a gente chama de movimento uniforme, galera. O movimento uniforme ele é um movimento em que a velocidade ela é constante. Então, a velocidade não muda em momento algum. E aí, trabalhar com esse movimento é muito simples, ele é o caso mais simples possível. Então, a gente tem aqui uma situação de movimento uniforme, olha só. A cada 1 segundo que passa, esse cara está andando 20 metros, percebe? Do 10 para o 30, andou 20. Daqui para cá, passou 1 segundo. Do 30 para o 50, andou mais 20 metros, passou mais 1 segundo. E assim por diante. A cada segundo que passa, ele anda 20 metros. Então, nesse caso, dá para a gente ver claramente que ele sempre anda 20 metros a cada segundo. Quer dizer que a velocidade dele é constante e igual a 20 metros por segundo a todo momento. Isso caracteriza o que a gente chama de movimento uniforme. É um movimento em que a velocidade ela é constante. Nesse caso, pessoal, a gente percebe que o corpo vai percorrer sempre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Então, a cada intervalo de tempo de 1 segundo, ele percorre uma distância de 20 metros. Isso é característica do movimento uniforme. E nesse caso é fácil de trabalhar, pessoal, porque olha só. Vamos considerar que inicialmente o nosso instante inicial é zero. O que isso quer dizer? Eu vou começar a analisar o movimento. E eu vou medir o tempo, por exemplo, com um cronômetro. Quando a gente olhar lá no cronômetro, quando eu dou o start, que eu começo a analisar o movimento, o valor que está marcando ali é zero. Então, é muito útil a gente considerar que o instante inicial da nossa análise é igual a zero. Isso facilita muito o nosso trabalho, beleza? Fazendo isso, nós temos o seguinte. Usando aquela equação que eu mostrei para vocês, né? O deslocamento de um instante t, do instante inicial até o instante t, é a integral da velocidade. Só que aqui o nosso instante inicial está sendo o zero. Isso facilita a nossa vida. Pessoal, só que nesse caso, como o movimento é uniforme, essa velocidade aqui ela é constante. Então, a gente vai realizar a integração de uma constante. Fazendo isso, a gente sabe que a integral de uma constante vai ser a própria constante vezes a nossa variável t, né? No zero dá zero e no t vai dar v vezes t. Deu para entender, pessoal? Só realizei a integração da constante. E aí a gente pode pegar esse x no instante zero, que está negativo, e passar positivo para o outro lado. E a gente chega nessa funçãozinha aqui da posição. Ó. Quando a velocidade é constante, a função da posição em relação ao tempo é uma função do primeiro grau. Olha que bonito. Depende do tempo em primeira ordem. É uma função do primeiro grau. Então, a gente tem que a posição a qualquer instante é igual à posição inicial, mais a velocidade, que é constante, vezes o tempo. Beleza? Nesse caso, pessoal, o gráfico disso aqui vai ser uma reta, né? Então, o gráfico da posição em azul é uma reta crescente se a velocidade for positiva e a velocidade é constante, percebe? Uma reta constante. Se a velocidade for negativa, a reta de posição em relação ao tempo vai ser uma reta decrescente. Beleza? Então, velocidade positiva, reta crescente, velocidade negativa, reta decrescente. Isso é característica gráfica do movimento uniforme. Os gráficos do movimento uniforme têm essa cara aqui. Beleza? Tranquilo. Então, pessoal, agora a gente pode fazer um outro exemplinho. Vamos fazer um outro exemplo aqui sobre o que a gente acabou de ver. Vamos fazer esse exercício aqui. Ó. A função da posição x de t de uma partícula que está se movendo ao longo do eixo x é x de t igual a 4 menos 6t². Então, ele me deu a função da posição aqui. Ó.
com x em metros e t em segundos. Então, ele está dizendo que eu estou usando sistema internacional. As posições são medidas em metros e o tempo em segundos. E ele quer que eu determine algumas coisas. Vamos lá. O instante em que a partícula para. Pessoal, aqui a gente tem que pensar um pouco. A partícula, ela para quando a velocidade é igual a zero. Mas eu ainda não tenho a função da velocidade. Então, é interessante eu pegar a função da posição e, através dela, eu encontrar a função da velocidade. E aí a gente vai ver como aplica a teoria que eu acabei de mostrar para vocês. Então, vamos lá. Na letra A, eu quero a função da velocidade. A gente lembra que a velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo. Então, a gente tem que pegar essa funçãozinha aqui, que é uma função simples, e derivar. Derivando isso aqui, pessoal, derivada do 4 é zero, porque é uma constante, e derivada desse cara aqui, o 2 desce, fica menos 12t. Então, está aqui. A função da velocidade para esse movimento é menos 12t. Só derivei essa funçãozinha aqui. Bom, agora que eu sei a velocidade, eu sei que o objeto ele para quando essa velocidade é igual a zero. Então, agora no lugar da velocidade, eu coloco zero. Está aqui. Pessoal, é claro, a única solução possível para essa equação é que o t também seja igual a zero, né? O que isso quer dizer? Esse objeto ele só esteve parado no instante inicial. Depois ele não parou mais. Ele continuou sempre o movimento dele. Beleza? Então, resposta da letra A, ele para apenas no instante inicial. Ele só esteve parado no instante inicial. Tudo bem? Bom, a próxima pergunta é: qual é a posição da partícula nesse instante? Ora, é só eu pegar o instante em que ele parou, t igual a zero, e substituir na função da posição. É o nosso x de zero. Então, foi isso que eu fiz aqui, ó, x de zero. Pessoal, coloca zero no lugar do tempo. 0 ao quadrado é zero, 0 vezes 6 é zero, isso tudo some, sobra somente o 4. Então, ele esteve parado no começo, do começo da minha análise do movimento, quando o tempo era zero, e ele estava ocupando a posição 4 metros. Então, a posição no instante zero, que é quando ele para, é 4 metros. Beleza? Letra C agora, pessoal. O instante em que a partícula passa pela origem. Bom, aí a gente tem que pensar um pouquinho. A origem é o lugar em que o x é zero. Então, tá aqui, ó. A partícula passa pela origem quando a posição x for igual a zero. Então, agora a gente pega essa funçãozinha aqui e no lugar do x eu coloco zero. E aí fica desse jeito. 0 igual a 4 menos 6t². E resolve essa equaçãozinha de segundo grau. Como ela é incompleta, é muito simples resolver isso, né, pessoal? Então, tá aqui. Passa o menos 6t² positivo, pega o 6 e passa dividindo. t² igual a 4 sextos. Pessoal, tira a raiz, né? E a gente tem aproximadamente 0,82. Então, só tirar a raiz de 4 sextos. Professor, mas não era para ser mais ou menos isso? Era, pessoal, mas tempo negativo, apesar de alguns livros às vezes pedirem que a gente encontre instantes negativos, em geral a gente tenta fugir disso porque não faz muito sentido, né? Geralmente é mais interessante trabalhar com valores positivos do tempo, beleza? Então, o valor negativo aqui eu não considerei, tá bom? Então, o instante em que ele passou pela origem é o de 0,82 segundos. Tá aqui, que é quando o x é igual a zero. E agora, pessoal, na letra D, ele pergunta a velocidade da partícula nesse instante, ou seja, no instante em que ele passa pela origem. Qual a velocidade ele tinha? Bom, ele passou pela origem quando o tempo valia aproximadamente 0,82 segundos. Então, a gente tem que pegar aquela funçãozinha de velocidade que a gente obteve no item anterior, velocidade igual a menos 12t, e no lugar do tempo eu vou colocar 0,82. Então tá aqui, ó. A velocidade no instante 0,82 é igual a menos 12 vezes t, que é 0,82 aqui no instante que passa pela origem. Fazendo essa continha, a gente chega que nesse instante a velocidade é de menos 9,84 metros por segundo. Pessoal,
As minhas contas aqui vocês podem conferir aí depois, tá? Só conferir aí a continha. Bom, essa velocidade deu negativa, professor. O que isso significa? Pessoal, velocidade negativa significa que esse camarada, nesse instante em que ele passa pela origem, ele está se movendo contrário ao sentido da trajetória. Então, lá no nosso desenho, no primeiro exemplo, é como se o carrinho estivesse andando para a esquerda, a favor do sentido negativo da trajetória, beleza? Então, quando a velocidade é positiva, significa que ele está a favor da trajetória. Quando a velocidade é negativa, significa que ele está contrário à trajetória. Beleza, pessoal?